José, ele foi ali traído, ele foi ali desprezado, mas ele falou assim: olha, irmão, quando eles se encontraram com José, depois de José estar lá no topo, na casa de Faraó, e eles se espantaram porque eles pensavam que José tinha sido morto, e José falou para eles: não, calma, eu entendi a missão. José precisava de Faraó para liberar um destino para ele, irmãos. Todos nós precisamos de alguém para liberar um destino para nós. Eu estou aqui porque o bispo Ronald, ele, como uma paternidade, um líder espiritual, ele liberou um destino para mim. E muitas vezes o inimigo soprou nos meus ouvidos para abandonar o barco, para abandonar a missão, mas o espírito voluntário falou: não, continua na missão, continua no destino, há um fim bom para você. Pedro experimentou isso, e Pedro, Jesus olhou para os seus discípulos e falou: e vós, o que dizes que eu sou? E eles falaram: o Senhor é João Batista. Estão falando que o Senhor é João Batista. O que estão dizendo que eu sou? Estão falando que o Senhor é João Batista. Outros estão dizendo que o Senhor é Elias ou algum dos profetas. E ele falou: e vós, o que dizes que eu sou? E Pedro olhou para Jesus como uma paternidade, uma liderança, sem distrair. E ele falou: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus olhou para Pedro e falou: Pedro, tu és pedra, e sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não hão de prevalecer sobre ela. Eu lhes darei a chave do reino de Deus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus. Deus liberou um destino, Jesus liberou um destino para Pedro, quando lhe reconheceu o poder de Jesus Cristo na vida dele. Honre quem Deus está colocando na sua vida como uma liderança, como uma cobertura, como alguém para te liberar o destino para você, querido. Porque quando você honra algo dos seus, é descortinado. Você precisa andar sobre uma cobertura, debaixo de uma cobertura, irmãos, para completar a missão, irmãos. O que esse casal fizeram aqui, eles estavam sinalizando e mostrando para a igreja: eu estou disposto a ser abençoado pelos meus pastores para cumprir a missão. Cadê eles? Não estão quietinhos? Saíram? Foram embora? Está ali quietinho, né? Eu estou disposto. Ninguém anda sozinho. E José falou: olha, eu precisava de vocês para estar aqui. Que isso? Mas eles traíram José. Mas, irmãos, eu costumo dizer isso, eu vou repetir hoje. Não tem a ver com eles, tem a ver com José. Não tem a ver com o que fizeram com você, tem a ver com você. Eu vou repetir: não tem a ver com os irmãos de José, que traíram, colocaram ele numa cova, lançaram ele numa cova. Irmãos podem te sabotar, podem lançar você numa cova, pode te desprezar, mas se você cumprir a missão sem retroceder, irmãos, aleluia, Deus vai te levar para um destino de honra. Deus, e José sabia disso. José falou: olha, em outras palavras, não tem a ver com vocês. Calma. Tem tudo a ver com ele, comigo. Tem tudo a ver na relação que eu tenho com ele. Tem tudo a ver com que ele me liberou naquele sonho. Vocês lembram? Eu precisava de vocês para aquele sonho ser realizado. Eu precisava de vocês. Vocês lembram? Não foi fácil. Até o padeiro esqueceu de mim.
Quando eu pedi o padeiro para poder me dar uma ajudinha. Não reclama não, irmãos. Não reclama não. Se estão te deixando sozinho, se estão te jogando numa cova, se estão te desencorajando, você precisa deles para isso, para treinar a sua fé, irmãos. E ele falou para aqueles irmãos dele: eu preciso de vocês, eu precisei de vocês. Não se desespere. Você tem que escolher entre a missão e a decepção. Os dois não podem ocupar o seu coração, irmãos. Não pode. Libera. Porque a missão precisa ser cumprida. E a missão tem que ser maior do que a sua vida. Aleluia. Missão e decepção não andam juntos, irmãos. Libera de uma vez isso e seja livre. Os dois não podem andar no mesmo coração. Você está entendendo? Amém? Grandes missões, grandes vitórias. Pastora, mas tem 20 anos, tem 30 anos. Grandes vitórias virão. Ah, virão. Continua. Você não é um pobre coitado, irmãos. Você é alguém treinado que Deus escolheu. Tá? Mas minhas primas não fizeram isso. Ah, o meu irmão, ele teve mais facilidade que eu. Mas enquanto isso, você estava matando ursos e leões. E você estava sendo treinado por Deus. Amém, irmãos? Você não vai ser envergonhado. A causa não tem a ver com você, com os outros, tem a ver com você. Davi, José. E Mardoqueu falou para Esté, quando ela ficou temerosa em ir até o rei para falar que o povo precisava de um socorro. Porque o rei, para entrar na presença dele, tinha que ter permissão. E o tio de Esté falou: você precisa entrar lá para falar sobre o povo que está perecendo. E Esté, ela tinha pouco tempo que ela estava lá naquele reino. E Mardoqueu, cheio do Espírito de Deus, ele falou: olha, se você não for, socorro e livramento pode ter pelo povo, mas fica atenta, que se não foi por isso que Deus te colocou você aqui. Se você não fizer, se você desistir, Deus vai levantar outros Davi, Deus vai levantar outros José para cumprir a missão. Mas eu quero dizer para você que a missão nunca vai ver com as pessoas, porque sempre vai ter alguém para Deus substituir. A missão sempre vai ter a ver com você. E quando você é atento a isso, você governa na terra. Você está entendendo essa palavra, irmãos? Amém?